Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Jornal Jovem Pan. Estamos ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia a partir de agora. E a gente começa o programa de hoje indo direto para Brasília, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, pretende votar a proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1 até o mês de maio. Vamos até a capital federal conversar ao vivo com o André Anelli, que vai trazer mais detalhes dessa declaração feita pelo presidente da casa, Hugo Motta, e, é claro, também vai conversar com um dos parlamentares para trazer um pouquinho mais do termômetro em relação a essa proposta que vai começar a tramitar dentro da Câmara, né, Eli? Seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Muito obrigado, Cássio. Muito boa noite a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Esse é um tema que tem mobilizado aqui o Congresso Nacional. Parlamentares considerados do espectro da esquerda, também da direita, do centro, todos eles são favoráveis, pelo menos, à discussão desse tema que gera muito engajamento junto à população. E é por esse motivo que eu estou aqui com um dos representantes do Congresso Nacional, o deputado federal Ivan Valente. Deputado, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. O senhor é favorável à diminuição da jornada de trabalho, apesar de algumas críticas que vêm ocorrendo de forma isolada junto à sociedade. Gostaria de saber primeiro o seu posicionamento. Por que ser favorável, então, a essa medida? Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Bom, primeiro porque nós entendemos o seguinte, a escala 6x1, ela está superada há muito tempo, tá? E você não tem mais um trabalhador que precisa ser escravizado. Nós não vivemos mais esse tipo de momento político, entendeu? Isso é até uma vergonha para o país. Porque vários países já têm 34 horas semanais, 36, 38. Quando nós tentamos vir de 48 para 40, o mundo ia acabar na Constituinte, entende? Não pode, a economia vai para o brejo, não aconteceu nada disso. Depois nós tentamos passar para 40 horas, que foi a reivindicação dos operários americanos de 1886, foram enforcados por lutar por 40 horas semanais, entende? E nós chegamos nisso, é o 1º de maio que nasce disso. Então, agora, um trabalhador, uma trabalhadora, veja, ela precisa estar com a família, ela precisa ler um livro, entendeu? Ela precisa ter um dia que ela vá num laboratório ou num médico. Essas pessoas precisam até ter uma profissionalização melhor. Eu digo mais, aqueles que falam que o Brasil tem baixa produtividade estão errados, porque isso aumenta a produtividade, a saúde mental dos trabalhadores também aumenta a produtividade, a retirada do cansaço, tudo isso precisa ser repensado. Quero dar um último exemplo. O 13º salário, quando foi instituído, foi um escândalo. Toda a indústria, o comércio vai cair, vai quebrar todo mundo. Não aconteceu nada disso. 13º hoje é uma normalidade. Se fala até em 14º. Então, por quê? Porque você aumentou o consumo, você está entendendo? Melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. A indústria fabrica mais, o comércio vende mais, se dinamiza mais a economia. Então nós temos que entender isso, que estamos numa outra fase histórica, entende? E é preciso que essa questão seja discutida, mesmo com o avanço da tecnologia, mesmo com o home office, tudo isso pode ser discutido. E eu acho que ele precisa ser votado esse ano. Deputado, algumas críticas que a gente percebe até mesmo aqui no Congresso Nacional dizem respeito, por exemplo, a uma possível inflação que poderia ser gerada com o trabalhador menos à disposição do seu serviço, porque o contratante ele deveria contratar mais para acabar suprindo a mesma demanda por produtos e serviços, e isso seria repassado então para o consumidor e provocaria uma inflação generalizada que, por sua vez, faria com que aquele trabalhador que vê esse aumento geral de preços buscasse um emprego extra para conseguir suprir todo esse aumento de preço generalizado. Como é que o senhor interpreta esse tipo de cenário possível? Olha, eu não criaria esse pânico com a ideia de que o contratante, quer dizer, o empresário, entendeu? Ele não pode contratar e etc. E o caso da inflação é como eu disse, se você distribui renda de alguma forma, você melhora a qualidade de vida, entende? Você está contribuindo também para o sujeito ir lá consumir no bar, que vai ter que contratar mais um, entendeu? No fim de semana, que as pessoas estão trabalhando.
Então você vai, numa outra coisa que ele vai funcionar para ele como distribuição de renda também. E eu digo mais, a inflação no Brasil hoje, ela é a menor de muitas décadas. E sabe com quanto de juros, taxa de juros? 15%, a maior do planeta. 10% de taxa real de juros. O Brasil é uma vergonha. Então, a ideia de que o Brasil, um país ainda em desenvolvimento e tal, não tem uma inflação controlada, ele está com inflação de país europeu, entendeu? Menos ainda. Então, nós não podemos, isso aí é uma tentativa de chantagem, eu acho que é uma intimidação, entende? Porque nós não estamos com uma inflação de 100%, 200%, entende? Nem 10%. Entendeu? Estava no governo Bolsonaro, bateu 2 dígitos. Então, eu acho que tudo que é coisa que vem para o trabalhador sempre tem uma grande resistência, porque a nossa sociedade e o empresariado brasileiro é muito conservador. Ele não entende nem aquilo que vai garantir, entende, o bom trabalho, a melhor produtividade e etc. Então, por isso, a 80% da população é a favor. Entende? Até os partidos aqui, tem senador da extrema-direita aqui que está defendendo, entende? Então, acho que deve ser uma coisa que unifique, pelo menos, o pensamento no Congresso. Tá bom, muito obrigado, deputado. O deputado Ivan Valente gentilmente atendeu a gente aqui, né, Cássio, ao vivo no Jornal Jovem Pan, expondo esse posicionamento, então, favorável à redução da jornada de trabalho. Essa discussão já está em andamento aqui no Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, e o governo promete também encaminhar uma matéria no mesmo sentido depois do Carnaval. Perfeito, Anelli. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista ao deputado federal, né, o Ivan Valente, trazendo um pouco da sua visão, do seu posicionamento em relação a um tema extremamente popular e também eleitoral. Cristiano Vilela está aqui ao nosso lado para comentar um pouquinho mais. Vilela, a gente viu, inclusive, nesse pontapé inicial do ano de 2026, um certo alinhamento de muitos partidos, de muitos parlamentares e também de alguns blocos da sociedade civil em relação ao fim da jornada 6x1. Mas à medida que o assunto for esquentando, a gente também está vendo agora algumas reações trazendo o ônus desse projeto. Por isso que é importante esse debate amplo, inclusive com a criação de uma comissão especial, entender os diferentes setores da economia e, é claro, também ouvir a sociedade. É importante esse debate amplo para que seja feita uma proposta que consiga atender a todas as demandas? Boa noite. Exatamente, Cássio. Uma ótima noite a você, uma ótima noite a Dora, a Denise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é fundamental que haja esse tipo de discussão, até para que alguns pontos acabem sendo esclarecidos. Por exemplo, sem dúvida se trata de um assunto popular. Quem não quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, o mesmo salário, os mesmos valores, evidentemente, grande parte dos trabalhadores, todo mundo vai querer uma possibilidade dessa. Agora, o que os defensores dessa proposta ainda não colocaram é de que forma essa conta será paga. Não existe forma de você, dentro de um país que tem baixa produtividade, de um país que ainda sofre com problemas ligados ao desemprego, com problemas ligados a más condições de trabalho, a baixo valor salarial, de média salarial no país, você pensar numa situação como essa, onde você, tendo uma diminuição muito significativa da quantidade de horas trabalhadas, não existe expectativa ou perspectiva concreta de que novos postos serão gerados. Muito pelo contrário, se uma empresa, especialmente as pequenas empresas, que são os principais empregadores do país, acabarem contratando mais pessoas, evidentemente os preços vão aumentar. E muitas vezes determinados itens que hoje são consumidos vão deixar de ser consumidos, aumentando o desemprego. É importante num tema como esse que haja uma discussão séria, racional e não apenas se jogue para a galera, algo que num ano eleitoral é tentador, especialmente para os candidatos agora dessas eleições. Perfeito, Vilela. Inclusive muitos, precisam, de uma reeleição para se manter, inclusive, mais 4 anos dentro da Câmara, até mesmo a gente vai concorrer ao Senado, até mesmo o governo do estado, do seu estado respectivo, do seu reduto eleitoral. Então é importante a gente analisar e entender que o cenário que foi criado, o ano e a importância desse projeto é sim uma proposta popular e tem uma repercussão eleitoral muito grande. Devido, então, essa discussão precisa ser tão ampla, tão debatida,
debatida com responsabilidade e, como o Vilela também falou, fechar a conta. Isso é também interessante. Dora Kramer, eu quero te ouvir também em relação a essa pauta, porque a gente viu, pelo menos, achando que era um assunto extremamente apaziguado, era uma pauta que até então quer e pelo menos deve ser a bandeira do governo federal em 2026 e também de alguns parlamentares que estão buscando a reeleição. Como é que você vê essa discussão em torno do fim da jornada 6x1? Boa noite, Cássio. Boa noite, Vilela. Já dando boa noite a Denise e a todos que nos acompanham. Olha, primeiro que não é um assunto, está longe de ser apaziguado, é um assunto popular, mas tem muitos obstáculos pela frente. Mas para o governo tá bom, porque ainda que não seja aprovado antes das eleições, é um assunto que suscita debate, que levanta, que alimenta divergência, e isso tudo mantém em evidência a bandeira. E a bandeira é o principal, uma bandeira que serve de palanque eleitoral, que é o que até outubro interessa ao presidente Lula, nada mais. Ainda tem mais uma coisa do ponto de vista político. Esse assunto é a aposta do governo para ser a principal, tomar a cena do Congresso depois do Carnaval. E aí toma a cena do Congresso e deixa de lado assuntos que não são interessantes para o governo. Por exemplo, a dificuldade de tocar as pautas de segurança pública de acordo no modelo em que o Palácio do Planalto quer. Tem também a derrubada do veto lá da redução de pena dos condenados pela trama golpista. Seria uma derrota certa do governo Lula. É claro que o governo não quer. Então, se toma o espaço com essa discussão da jornada, da redução da jornada de trabalho, que obviamente que tem muitos obstáculos, tem gente contra, tem gente a favor. O fato de um assunto ser popular não quer dizer que ele será eficaz. Tudo isso vai sendo depurado, precisa ser depurado no debate, na discussão, porque é uma decisão séria e que tem com repercussões sociais e econômicas que precisam ser debatidas. Não pode ser uma coisa no afogadilho, como que é o governo que nem quer por PEC, quer por projeto de lei para poder dar uma tramitação célere em regime de urgência em 45 dias, né? Não dá para ser assim. Mas uma vitória, repito, o governo já obteve. Botou o assunto em pauta e, aprovado ou não, a mera discussão é eleitoralmente muito eficaz. Dora, é claro que é importante a gente entender, né, todo esse cenário atual e como a Dora Kramer falou, não dá para enfiar a goela abaixo essa discussão. Precisa, sim, caminhar todo o processo agora, essa pauta vai para a CCJ, ser aprovada a sua constitucionalidade, vai para uma comissão especial, vai ser debatido, vai ser ouvido diversos setores da economia, da sociedade civil, para depois ser votado em plenário, com tudo muita calma e, é claro, ouvindo todos os lados para conseguir a Câmara dos Deputados, neste momento, pelo menos projetar a melhor pauta ou pelo menos o melhor projeto. Denise Campos de Toledo já está aqui no estúdio conosco para dar um parâmetro, porque a gente precisa entender o real cenário, como é que funciona neste momento, para depois a gente poder partir para essas mudanças. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Cássio, Dora, Vilela, todos que nos acompanham. Exatamente, porque quando se fala de PEC, é uma alteração na Constituição do que está determinado com essa jornada de 44 horas. Só que a reforma trabalhista trouxe uma mudança que é o negociado, podendo se sobrepor à legislação. Então, acordos entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores já conseguiram redução da jornada em várias categorias e nós temos uma arte aqui para mostrar exatamente essa situação. Por exemplo, você vê que o teto colocado, determinado pela Constituição, é 44 horas semanais. A gente já tem na área de transporte, isso é na média, 43%, no comércio, 41,8%, na indústria, 40,8%, informação, 39,9%, construção, 39,7%, administração pública, 38,7%, agricultura e pecuária, 38,5%, educação e saúde 36,7%, serviços domésticos 31,6%. E o IBGE calcula que a média de horas semanais trabalhadas está em 39,3%. Esse levantamento foi feito pela BIMAC, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o presidente da associação a respeito disso, que se refere muito à indústria. Então há uma grande preocupação com relação a custos, mas a gente vê que as negociações já conseguiram reduzir abaixo das 44 horas. E tem duas propostas em discussão
discussão no Congresso. Uma para reduzir para 40 horas semanais e a outra é para 36 horas, o que causaria danos ainda maiores em termos de aumento de custos, dificuldades de ajuste por parte das várias empresas, dos vários ramos de atividade. Mas a jornada de 40 horas semanais teria um custo adicional entre 7,4% e 11,2%, que equivale a 58,3 bilhões até 87 bilhões, isso para o setor industrial, não é? Com a redução. Se for para 36 horas, o custo adicional é de 25%, o que dá 178,8 bilhões. Claro que isso é para o setor como um todo, essa projeção tem diferenças dos vários ramos de atividade, o quanto que emprega de trabalhadores, mas a gente vê que não é um custo desprezível. A gente tem os dados, inclusive, de um levantamento que saiu pelo IPEA hoje, que mostra que, de fato, tem a redução para 40 horas semanais, aumento de 7,84% no custo médio do trabalhador CLT. Então, existe esse aumento. Na avaliação do IPEA, isso não teria maiores implicações, seria semelhante ao reajuste real do salário mínimo. Os aumentos que ocorreram, as empresas acabaram se ajustando, sem maiores danos, sem essas consequências todas que os empresários estão ressaltando, sobre preços, sobre demissões, mas é isso. Tem um aumento efetivo estimado em 7,84%. De acordo com o IPEA, para a indústria e o comércio, isso tem um impacto inferior a 1% do custo operacional total. Né? Mas depende muito como eu falava, do quanto que se tem de emprego na empresa nos vários ramos. E tem um setor que o IPEA reconhece que seria mais penalizado, são as empresas de vigilância e limpeza, impacto de 6,5% no custo operacional total, porque elas têm aí um custo muito maior com mão de obra. São aquelas empresas terceirizadas que cuidam de edifícios, de trabalhos de limpeza. Então a gente vê que não é desprezível o impacto. Há a possibilidade de ajuste, nós vimos inclusive na entrevista do deputado Ivan Valente, que tem aquelas implicações sobre aqueles trabalhadores que não conseguem essa redução de horas trabalhadas, mas tem que haver um ajuste, uma negociação no Congresso, feita com responsabilidade para se encarar todos esses desafios, não é, Cássio?